Ineditados. Conversas para além do livro. Um programa da editora UFSM. Olá, boa tarde para você que nos acompanha em casa. Estamos aqui em mais um Ineditados, Conversas para além do livro. As nossas novidades para 2023, nós estamos com a livraria com espaço novo para fazer suas fotos. Temos aí o livro também, a pré-venda do livro Artografia no nosso site, que está com frete grátis até o dia 16 de janeiro. Aí você entra no site e consegue esse nosso best-seller que está numa nova edição super bonita, comprando em pré-venda e garantido o frete grátis. Hoje a gente está com o professor Jerônimo Siqueira Taibush. É Taibush, professor? Tibush. Vamos falar então com o professor que atualmente é o nosso pró-reitor de graduação aqui na UFSM, que a gente chama carinhosamente de Prograde, e é doutor em Ciências Humanas pela UFSC, mestre em Direito Público pela Unicinos e graduado pela Universidade de Santa Cruz do Sul, Unisc, em Direito, e atualmente, então, é professor associado aqui no Departamento de Direito da UFSM e pró-reitor de graduação. Professor Jerônimo, seja muito bem-vindo. Vamos começar, então, falando de um aspecto mais biográfico, formação em Direito. Como é que se deu isso? O pequeno Jerônimo, quando era criança, como é que começou a botar esse olhar social nas coisas? Tu te lembra quando que isso te chamou assim uma atenção pela primeira vez? A família, como é que conta para nós? Bem-vindo. Primeiramente gostaria de agradecer o convite, de estarmos juntos, né, nessa conversa agradável. E bom, na realidade a gente deve muito sempre à educação básica, né? Algum professor de história que lhe desperte a curiosidade, o senso crítico. Um professor de geografia crítica também é importante. Então eu tive bons professores nessa área, né, de geografia crítica e história, que me despertaram mais esse senso crítico, essa possibilidade de buscar respostas para as questões sociais, relações de direitos humanos, enfim. E também tive bons professores da área das artes, né? Tanto que a minha primeira escolha, quando saí do ensino médio, foi... E trabalhava já com teatro, sempre me envolvi com teatro muito na educação básica, no ensino médio também. A minha primeira escolha foi cênicas, foi artes cênicas. Eu cursei cênicas aqui na Universidade Federal de Santa Maria durante aí uns 3 semestres. Mas sempre teve essa dúvida, né, com o lado do direito, com o lado relacionado à justiça, à garantia de direitos humanos. E depois eu deixo o curso de cênicas para buscar uma formação na área do direito. E talvez um pouco desses elementos todos estivessem ligados à minha facilidade de me comunicar, a forma de utilizar a comunicação, mas também dessa questão da formação do pensamento crítico. Então foi um pouco disso, uma formação na área das artes, uma formação também que flerta um pouco com a comunicação e com a garantia de direitos e os problemas sociais. Então isso traz um pouco do que eu faço hoje, que é bastante interdisciplinar, um pouco da minha pesquisa também, que acaba sendo um pouco interdisciplinar. A parte da gestão, eu acho que exige uma certa performatividade também, né? Porque a gente percebe, isso é um tema recorrente aqui no programa, que a formação acadêmica que é voltada para a docência, ela não prepara necessariamente para os aspectos da gestão. Isso acaba tendo que acontecer em uma formação em paralelo, que acontece junto, acontece no dia a dia da gestão, muitas vezes, né? Então, o gestor está sempre em formação, né? E essa dialogicidade é muito necessária, né? Para saber contemporizar, saber buscar um caminho do meio. E eu acho que as artes, não só as artes cênicas, mas as artes como um todo propõem isso, né? Se colocar num ambiente de interpretação conjunta, né? De construção conjunta. Eu te apresento isso, o diálogo acontece e disso emerge uma coisa nova, né? Tem muitos mitos que a gente quebra, né, sobre a gestão, né? E um desses mitos é de que o gestor deva ser somente técnico ou somente político, né? Você tem correntes de pessoas que dizem, olha, esse gestor tem que ser político, né? Ou tem que ser técnico, tem que ser somente técnico. Na verdade, as duas coisas, né?
Um gestor, ele deve conhecer da área em que está atuando, ele deve ter um domínio técnico e, ao mesmo tempo, fazer a política do dia a dia, né? Ou seja, nós somos seres humanos políticos, né? A própria Hannah Arendt, quando falava lá na ação, né, ou na vida ativa, quando ela dizia que essa questão de saber refletir sobre as coisas, saber abrir um ponto crítico sobre as coisas e essa compreensão também desses elementos críticos significa ouvir muito mais do que falar, né? Ou seja, ouvir o outro e uma capacidade de resiliência extrema. Então, esses elementos fazem parte também dessa ideia de estabilização de expectativas que a política envolve. Então, o gestor, ele é, em tese, uma figura técnico e política também. Mas um aspecto, eu acho que importante desse ponto, de se salientar, é que muitas vezes a gente começou a discutir isso fortemente na universidade. Eu creio nos últimos 8 anos a gente começa a discutir mais fortemente isso, a necessidade de ter justamente capacitações permanentes para a formação de gestores e novas lideranças. E essas capacitações permanentes, elas são muito importantes, porque existia também um mito dentro da universidade que, olha, os professores antigos não queriam assumir cargo de coordenação de curso, então acabavam, literalmente, entre aspas, empurrando para os novos, né, o cargo de gestão, e muitos vinham, às vezes, como a sua primeira experiência profissional e não tinham essa noção, né, também tem que ter um arcabouço para saber fazer. De um cargo de gestão, né? Então a gente se preocupou muito com isso. Eu lembro lá em 2014, 2015, a gente criou uma capacitação em planejamento acadêmico, que é o CAPA, né? Essa capacitação em planejamento acadêmico, na primeira edição a gente trouxe uma gestora que foi a Vrana Panizzi, que foi reitora da URGS. E aí nós conversamos muito, né? Porque para dar tanto essa experiência da parte técnica dos sistemas acadêmicos, como se eles desenvolvem dentro do UFSM, mas também dessa vivência política, dessa troca política. Então a gente tem esses vários cursos, né? Mas mesmo assim ainda é necessário divulgá-los cada vez mais, né? Porque a leva de professores novos que chega, né? Para que as pessoas realmente se preparem com habilidades e competências em relação à estrutura da gestão. Então a gestão é algo realmente apaixonante, porque você vê muitas vezes a possibilidade de realizar na prática aquilo que você tem como arcabouço teórico, né? Como, por exemplo, quando a gente discute um ingresso aberto, né, com o uso das ações afirmativas, ampliando as possibilidades de ingresso, quando você discute um processo de ensino-aprendizagem, quando você discute a formação de professores, são todos elementos que são carregados de elementos teóricos, mas estão ligados diretamente a políticas públicas, né? Políticas públicas que são emancipatórias, né? E eu estava observando, tu tem um trabalho já há bastante tempo em cursos de ensino à distância, aqui pela UFSM, Universidade Aberta do Brasil. Como é que isso se aproximou e te aproximou dessas outras realidades que a universidade propõe, que a universidade abarca? E como que tu percebe que isso possa ter auxiliado no teu conceito de gestão educacional e universitária? Me auxiliou muito, tanto no conceito de gestão, quanto na parte acadêmica também, do uso dos processos de ensino-aprendizagem. Eu tive uma experiência também no setor público, na educação básica, fui professor de educação básica, instrutor de oficina de cultura, trabalhei com teatro e oficinas de cultura em uma prefeitura do interior do estado. E depois desse tempo também experiência em várias instituições privadas, com ensino, com cargos de coordenação, também de gestão, de extensão, enfim. E aí isso foi trazendo aí uma série de elementos de formação e um interesse muito grande sempre por tecnologia e inovação. Então eu buscava utilizar, eu lembro que utilizava já a ideia, né, de um site específico para ser um repositório de materiais, utilizava ambientes virtuais, mas quando entrei na UFSM em 2011 como cargo efetivo, quando eu entrei na UFSM, o primeiro concurso, eu acabei fazendo 2 concursos dentro da UFSM para o mesmo cargo, mas por questões também de poder trocar de setor, né? Mas quando eu entrei vinculado como lotação de origem no CCSH, mas vinculado no exercício ao gabinete do reitor, no antigo NTE, né? O antigo SEAD, depois NTE, hoje CTE, que faz parte da Prograde. E nesse setor, então, a gente era uma equipe de 8 professores que foram selecionados por vagas que chegaram à universidade via Universidade Aberta do Brasil.
E nesse setor nós discutimos muito sobre a consolidação e criação do ambiente virtual de ensino-aprendizagem. Na época o Moodle já existia, mas a gente foi trazendo elementos, adaptando o Moodle. E depois disso eu me vejo sempre, em todas as disciplinas, eu utilizo um amparo de um ambiente virtual de ensino-aprendizagem. Mas esse uso ele não para por aí, né? Eu também orientei trabalhos, ajudei a criar, fui da comissão de criação do programa de pós-graduação em tecnologias educacionais em rede, que é o mestrado profissional, hoje conceito 5, a gente está pleiteando aí a abertura do doutorado, e nesse programa a gente também acabei indo para a área da gestão e utilizando essas ferramentas. Que tipo de ferramentas de tecnologias em rede a gente pode utilizar para a gestão, para potencializar a gestão, né? Então, desde das ferramentas mais simples, como um Drive, o uso de um Drive em específico, e depois o WhatsApp, também eu tive orientandos que trabalharam com isso, né? O que foi esse fenômeno de comunicação, né? Que é realmente uma potência enquanto instrumento, o WhatsApp, como ele pode ser utilizado, quais os cuidados que a gente tem que ter para não ser absorvido somente por um trabalho 24 horas por dia, né? Mas ao mesmo tempo como isso organizou muito a formação de grupos e etc. Então, claro que como todo instrumento de tecnologia, a gente tem assim avaliações positivas e negativas, e não só nesse maniqueísmo, porque esses instrumentos eles são, né? Eles existem, né? Mas a forma com a qual a gente trabalha com eles, qual é a potencialidade que é desenvolvida. Então esses elementos todos me auxiliaram muito na gestão, para agilizar processos de gestão, de arquivo, de materiais, de troca de materiais, mas também no processo de ensino-aprendizagem com o uso de ambientes virtuais. Então isso foi surgindo também na minha vida ao longo do tempo. Eu acompanhei o início da Universidade Aberta do Brasil, que na época não tinha, acho que nem esse nome, quando eu me tornei tutora de 2005 a 2009. Então, essas realidades que o Centro de Processamento de Dados tinha uma sala com os professores conteudistas e os tutores. E eu fui tutora, e fui tutora sua, inclusive foi a minha última tutoria em 2009. E eu lembro assim do empenho que existia em chegar em todos os lugares. E com isso também acabou me dando uma noção de universidade, de pessoas sedentas por receber a universidade nos locais que nós, né, até hoje a gente chama de polos, que era isso, eles nos recebiam de braços abertos, eles queriam que a universidade estivesse lá. Então eu fico imaginando tu hoje na figura de pró-reitor, perceber essa evolução e esse crescimento, porque a universidade de fato não só chegou, como se consolidou e ainda se amplia mais, né? Então essa construção que tu consegue observar de dentro, né? E fazendo parte e tal, eu imagino que deva ser bastante recompensador, né? Como é que tu te aproximou da universidade? Que eu vejo que a tua formação inicial, né? Tu falou aqui das cênicas, né, que teve aqui, mas como é que tu veio então para a universidade já desde a graduação e depois quando optou por fazer outra graduação e depois retornou para cá, né? Como é que essa escolha pela UFSM? Como eu disse, eu tive essa primeira formação na área da arte, trabalhei com essa formação 6, 7 anos com um grupo de teatro, com um ensino de teatro na educação básica, né, municipal. Então isso me deu um envolvimento educacional dentro da educação básica. E aí depois, quando fui fazer o curso de Direito, né, enquanto fazia o curso de Direito e atuava também na prefeitura com o teatro, essas duas coisas em conjunto foram bastante interessantes. Então elas ocorreram em paralelo uma época na tua vida? Ocorreram em paralelo. Que legal. E aí dentro desse processo de formação vieram coisas muito interessantes. Por exemplo, eu dei oficinas de teatro para Centro de Atenção Psicossocial, né, para o CAPS. Então, dava aula de teatro também, né, em vários grupos, em várias escolas de periferia, enfim. Então, isso foi trazendo uma formação interessante. Lá pelas tantas no Direito, segundo, terceiro semestre, eu estava um pouco desanimado, porque eu imaginava uma outra coisa, né, em termos de formação crítica, e o Direito, se você quiser seguir somente o padrão da maior parte dos currículos, eu digo, a maior parte dos currículos brasileiros às vezes não tem esse pé no pensamento crítico. Quando você segue só aquele padrão, você desanima um pouco, né? Porque, olha, mas então é uma somente uma fria, técnica, né? É somente uma interpretação analítica, literal das coisas. E foi numa conversa em um café, eu estava sentado tomando um café e encontrei um professor. Eu digo, o que tu tá achando do curso, né? Eu disse, olha,
não está me representando muito desafio, né? Então é uma coisa onde eu memorizo esse conteúdo, vou bem na prova, etc., mas não me está me trazendo desafios. Mas é porque tu não conhece ainda uma perspectiva de um grupo de pesquisa, com pessoas que pensam similar. Eu digo, olha, eu tenho interesse. E aí, então, a gente se reuniu num grupo de pesquisa aí com 2 professores, né, capitaneando esse grupo de pesquisa. E hoje todos os que foram parte desse grupo de pesquisa são doutores e professores universitários, né? A gente poderia dizer que foi um grupo de pesquisa de sucesso, né, em vários aspectos, né? Então, e também na atuação técnica, envolvidos com cargo de gestão e tudo. E na época a gente tinha um interesse, não se desgrudava, né? Tinha um interesse de leitura, fazia 2 ou 3 encontros por semana, então, e era na área ambiental, né? Na área de teoria do direito e na área ambiental, que foi acabar se consolidando como uma minha área de pesquisa. Até a sigla era engraçada, a sigla do grupo era GEDAI, era Grupo de Estudos em Direito Ambiental Interdisciplinar. O pessoal forçou, né? Para chegar na sigla GEDAI, né? Tá ótimo. Mas... também é estimulante, né? Era estimulante. Né? E aí depois virou Instituto Ecoexistir, e aí eu acabei então saindo da cidade de Santa Cruz, vim para a cidade de Santa Maria, e aqui fui ser primeiro professor substituto, depois em uma outra instituição privada daqui eu assumi, depois de assumir cargo de gestão nessa instituição. E aí as coisas elas foram acontecendo, né, em termos de formação. Então esse é um ponto, né? O interesse pela educação acabou se despertando a partir da pesquisa, mas como eu tinha um pé na formação educacional desde a educação básica, isso foi um processo mais natural. E aqui é uma coisa interessante dizer, a experiência das tecnologias em rede da EAD foi uma experiência muito, muito rica. E que a gente, até hoje, tem algumas pessoas que a gente precisa explicar, né? Digo, olha, qual é a importância, o que significou... Mesmo após a pandemia, né? Mesmo após a pandemia, você ainda tem que explicar para alguns, né? O que significou esse processo de democratização e interiorização do ensino superior a partir da educação à distância. Então, eu sempre lembro de uma situação em que um aluno fez uma narrativa, né, e agradeceu muito a nós, a um grupo de professores, né? Ele fez uma narrativa dizendo, olha, eu precisava me deslocar 8 quilômetros até o polo, né? Porque morava bem no interior, mas eu não faria universidade se não tivesse o polo. Exato. Então eu não tinha internet, eu me deslocava todo dia praticamente 8 quilômetros para ir, 8 quilômetros para voltar do polo de bicicleta e estrada de chão, e consegui me informar. Então quando ele faz o relato é algo emocionante, porque mais pessoas puderam ter acesso. Então a potência de uma estrutura EAD, claro, a gente pode fazer uma crítica grande à mercantilização da EAD em estruturas privadas, como a gente tem essa crítica, ela é muito bem fundada. Agora, em um sistema como a Universidade Aberta do Brasil, que tem uma construção onde os professores são de universidades públicas, com formação de doutores, com tutores, como você mesmo falava, altamente qualificados e que fazem uma atenção específica, você tem uma formação que é bem interessante e completa. Então isso realmente dá uma esperança, né, da gente, olha, aonde a gente faz chegar o ensino superior. Ao contrário de últimos ministros que a gente teve, né, com manifestações dizendo que o ensino superior é para poucos, né, nós acreditamos aqui na Universidade Federal de Santa Maria que o ensino superior é para muitos, né, a gente tem que fazer chegar esse acesso. E para isso a gente tem que sempre ser resiliente e mudar a nossa linguagem. Se agora está baixando a procura, onde nós estamos falhando, né? Talvez a crise econômica, o impacto que a gente teve pós-pandêmico, leve a crer que esse jovem ele quer uma formação rápida para poder ajudar no sustento de casa, no sustento da família. E às vezes, então, e aqui agora a gente teve a seleção agora no domingo, né? A UFSM oferece vários cursos técnicos de altíssima qualidade propostos pelo CETISM e pelo Politécnico. E que esses cursos técnicos, com um processo que teve até um último projeto, né, que aproveita esse itinerário formativo dos cursos técnicos, aproveita dentro da própria graduação. A gente tá com um projeto de reformular a resolução do aluno especial, porque não existe nenhum óbice na legislação que a resolução do aluno especial ela parta do estudante do ensino médio, e a gente tem uma resolução do aluno especial 1 que parte do diplomado. Não precisa, pode ser o aluno que concluiu o ensino médio, mas ele quer conhecer como funciona a universidade, ele quer fazer 1, 2, 3 disciplinas aqui dentro, e quem sabe a gente até possa certificar ele com 4 ou 5 disciplinas com um curso.
E aí depois ele toma essa decisão de, olha, a partir de agora eu quero fazer o curso superior. Mas esse curso que ele fez anteriormente já lhe dá a possibilidade de atuar, já lhe dá conhecimento para atuar. Então, a gente tem que se aproximar sempre, cada vez mais, estar atento às modificações sociais. A universidade sempre esteve atenta a isso, mas é necessário que a gente observe cada vez mais essas transformações, né? Então, já se foi há muito tempo a era desse encastelamento do ensino superior, ou desse afastamento do ensino superior daquilo que a comunidade realmente necessita. E eu me recordo que a Prograde teve, salvo engano, não sei se foi o primeiro ano, que teve um stand na Feira do Livro, não é? Na Feira do Livro aqui de Santa Maria. E isso foi também é mais uma aproximação, né, com a comunidade, uma abertura, receber as pessoas, falar sobre o que a universidade tem junto da comunidade, para além da extensão, né? Nós sempre tivemos assim espaço, né? Resolvemos congregar os espaços, um espaço único da UFSM, mas também um espaço que a gente tem já uma boa inter-relação com a CRE, né? Tem uma boa inter-relação com a Secretaria de Educação do município. A ideia de congregar e aproximar para esse espaço com a Secretaria de Educação do município, no sentido de trazer as escolas para a feira, né? Uma das razões de ser da Feira do Livro é a movimentação das escolas, né? É colocar essa piazada toda, essa gurizada para ler, para ter esse sentimento de vinculação com o livro, com a questão da contação de histórias. Então, essa coisa rica, né, que a gente precisava. E, de fato, esse espaço que a gente acabou concretizando na Feira do Livro se tornou um espaço de referência na contagem de histórias, assim, maquiando as crianças também, conversando. Então, essa coisa... Apresentações musicais. Isso, né? Isso torna interessante o ambiente de feira. E eu me lembrava muito, porque eu participei muito da organização da Feira do Livro também, nesse município onde trabalhei. E era sempre uma coisa riquíssima, né? A prefeitura estava sempre muito envolvida e tinha muito contação de histórias, né? Então, a Feira do Livro é um espaço muito rico e muito interessante de aproximação. Também a gente fez uma movimentação de apresentação dos projetos do PIBID e do Residência Pedagógica na praça, né? Então, nós fizemos ali uma apresentação desses projetos com atrações, com música, com tudo, o que foi algo bastante interessante, né? Então, essa apresentação fez com que o pessoal se mobilizasse, fosse até a praça, né? E a gente ocupou ali um espaço bem legal aí no ano de 2019. Agora me referindo aí ao teu termo, né, o encastelamento, eu acho que isso faz com que a gente esteja presente também nesse ambiente que é a praça, né, junto da comunidade, junto das pessoas, e mostra esse acesso. Quer dizer, a gente tem já de longa data um espaço que é da Pró-Reitoria de Extensão, que é super importante para mostrar os trabalhos que são feitos, mas prioritariamente, enfim, são trabalhos já produzidos por acadêmicos, cujos resultados são levados para a comunidade. E é claro, os alunos, as escolas também podem visitar, mas já é um caminho, já é um caminho circular, né? Já foi feito por pessoas que estão na universidade. E a Pró-Reitoria de Graduação conseguiu trazer de uma outra forma, né? Talvez até mais lúdica, né? Mais artística, essa aproximação em especial com as crianças, né, contação de história, maquiagem, são coisas bem mais voltadas para um público infantil até, né? Para ver como é um espaço receptivo para qualquer idade, não é? Sai desse encastelamento, né? E esse processo, né, que a gente diz enquanto a unidade da universidade presente na feira, né? Então, não segmentos, né? Então, a gente pensou, olha, um grande stand, né, com a força UFSM como um todo. E ali estão presentes, está presente a editora Glyph, que faz um trabalho há anos, né, magnífico, fabuloso, de contato com outras feiras também, né? A Pró-Reitoria de Extensão, com toda a sua abrangência, a Pró-Reitoria de Graduação, digo, todos juntos ali, né? Também a apresentação dos autores, enfim. Então, o que a gente entende, a gente dá a mão para descobrir os potenciais que a universidade tem, e quando a gente oferece para a comunidade ter uma unidade, essa unidade se chama UFSM, né? Então, acho que esse é o principal ponto que a gente deve investir. E o trabalho com as crianças, ele é fundamental, né? Então, não só os lançamentos dos nossos livros, né, acadêmicos, né, mas também, além disso, integrá-los com a possibilidade de contagem de histórias, de visitação das escolas, de música, porque quando você chama para esses elementos e para esses eventos todos, você chama para próximo do livro, né?
Então isso é algo importante. E é o entendimento, como tu mesmo falaste, da ágora, né? Desse espaço da praça, que é sempre um espaço democrático, né? Um espaço de luta também, né? A praça representa isso, né? Um espaço de construção e um espaço também onde a gente pode ter todos os atores ali presentes na esfera pública, né? Tá ali junto o setor público, tá o setor empresarial, tá também a sociedade civil organizada, tá os grupos, tá os movimentos sociais e a universidade, né? E também toda a educação básica. Então é um espaço riquíssimo de troca e de interação. E esse convite para fazer parte da gestão da UFSM, que se iniciou agora com o professor Schuch, mas já tinha uma aproximação anterior, como é que tu percebe que esse convite chegou em ti? Talvez tenham enxergado algum diferencial em ti? O que tu acha que foi um motivador para te convidar a fazer parte dessa equipe? Eu recebi um convite para fazer parte da administração central. Eu já fui coordenador de curso, né, antes, e também fui da gestão do sindicato. Eu fui de uma das direções da Sedufsm também. Então sempre tive essa preocupação com o direito do trabalho, com o espaço do trabalho, com essas questões críticas, né? E lembro que na época, em 2013, eu simpatizei com as propostas do professor Burman na época e cheguei a auxiliar na campanha, não tanto porque teve a esposa de um amigo que estava doente e que veio a falecer e eu prestei ajuda a esse amigo e também fiquei mais próximo dele nesse período, né? Mas lá em 2013 também teve uma dificuldade que foi na transição 2013 para 2014. Foi a primeira vez que se aplicou realmente as cotas de 2012 em termos de confirmação de vaga e matrícula. E foi algo bastante complexo, porque necessitava de comissões, né? Comissão socioeconômica, enfim. E bem nessa transição estava havendo algumas dificuldades, né? E aí então me convidaram para participar da comissão de análise socioeconômica, né? Não tinha remuneração, enfim, era um convite para que pudesse ajudar, e a gente realmente ajudou, reestruturou algumas coisas, pensou em quais os limites jurídicos, e aí tinha gente muito competente nessa comissão, né? Assistentes sociais, enfim, pessoas muito interessadas em realmente, olha, se nós estamos abrindo com as ações afirmativas e de baixa renda, é necessário que a gente tenha todo um cuidado com a documentação. Então foi muito legal ter participado com aquele grupo. E depois disso, até foi uma coisa curiosa, eu chego a contar, eu estava em uma mesa sobre questões de ações afirmativas, bem no início de 2014, e aí recebi o convite no final dessa mesa do professor Burman, até me pediu uma carona para casa. Eu achei, como é que eu vou receber o reitor no meu carro, né? O carro estava cheio de garrafinha de água e tudo, né? Aí dei uma carona pro professor Burman, por óbvio, botei o banco bastante para trás, o professor Burman é alto, né? E ele disse, tem um desafio para ti, se tu aceita, né? Eu realmente não esperava, né? E ele disse, um desafio se tu aceita ir para a pró-reitoria de graduação, trabalhar em uma das coordenadorias. E aí eu disse, olha, vou precisar conversar com a minha esposa também, é um desafio grande, tudo. E aí conversei no outro dia, dei a resposta para ele e aceitei realmente o desafio. Até tinha sido eleito para uma outra chapa do sindicato, né? Uma outra composição da direção, tinha sido recentemente eleito. Ou iríamos concorrer, acho que iríamos concorrer, né? E acabei então comunicando aos colegas, enfim, que não iria, e acabei assumindo então essa coordenadoria de planejamento acadêmico. E lá na coordenadoria de planejamento acadêmico eu trabalhei no início, né, foi o professor Galina, né, e também depois trocou, né, e veio a professora Marta e o professor Manhago. Então trabalhei com os três até de 2014 a 2017, foram 4 anos, né, como coordenador de planejamento acadêmico, né, com a professora Marta e com o professor Manhago. E aí depois, na virada, na segunda gestão, aí a gente também atuei na campanha do professor Burman e tudo, e aí então fui convidado para ser pró-reitor adjunto. Então se somava a coordenadoria de planejamento acadêmico essa atribuição de pró-reitor substituto, junto com a professora Marta. E aí ficamos durante 3 anos, até que no final de 2020, né, veio o convite para assumir a pró-reitoria, porque a professora Marta estaria indo para o gabinete do reitor, né, que também causou surpresa, né, e tudo, e a gente foi
foi trabalhando. Então já tem algum tempo de pró-reitoria de graduação, mas pude enxergá-la de diversos lugares, né? Desde a coordenadoria de planejamento acadêmico até o adjunto. E também nesse período uma atuação muito forte da Andifes, né? Desde 2016 a professora Marta me solicitava para substituí-la nas reuniões do COGRAD, que é o Colégio de Pró-Reitores, e final do ano de 2022 eu tive também, né, uma grata felicidade, fui eleito coordenador nacional, né, do Colégio de Pró-Reitores de graduação, né, do Brasil, da Andifes. Então estou ocupando essa função agora como coordenador nacional do COGRAD. Então é uma construção, a gente acaba se envolvendo muito, mas também isso traz um pouco da nossa formação, né? De pensar na diversidade, de pensar na inclusão, de trazer esses processos para dentro da educação, de cuidar da gente ter normativas consistentes, né? Não é nada pior do que você ter um sistema acadêmico que não tenha normas e que não te traga segurança, né? Então sempre foi uma preocupação minha que o direito serviço como um instrumento que, além de garantir direitos, que é o mais importante, também trouxesse essa estabilidade, né, essa consistência em termos de formação. As normas, elas podem ser revistas, né? O que não pode é não existir nada e você não ter um sistema acadêmico que seja consistente. Então essas foram algumas preocupações que eu sempre tive ao longo desses anos. E dentro da tua gestão, ou eu acredito que sim, já que é uma discussão relativamente recente, essas novas formas de ingresso que a universidade tem pensado, tu tem se envolvido nelas, um retorno ao que seria o PEIs, né? Que antigamente era um processo seriado de ingresso, né, na universidade. Tem alguma informação, alguma coisa que seja nova nesse sentido, né? Nós temos nos envolvido muito, né, nesse sentido, porque eu fui um grande entusiasta do SISU. Quando surgiu lá em 2014 que a gente faz a mudança mesmo, né, para o SISU, até a proposta original da Pró-Reitoria era 30% SISU e 70% vestibular, que era a mesma proposta da URGS. E aí depois, na plenária, tem uma contraproposta do Diretório Central dos Estudantes por 100% SISU e que todos acabamos aceitando, né, a grande maioria acaba aceitando. E claro, né, naquela época, né, todo um envolvimento com essa ideia, né, de uma prova mais ampla, aplicada, enfim, um processo de democratização, então isso foi muito bem-vindo. Mas pensar que a universidade, ela teve vários processos, né, ela teve provão, teve vestibular, teve PEIs, teve processo seletivo seriado. E hoje mesmo a gente tem vários processos, né? Então, quando a gente fala que nós somos majoritariamente SISU, mas nós temos também processo música e dança bacharelado, processo seletivo indígena, o programa de acesso a refugiados e imigrantes em situação de vulnerabilidade, o próprio PEG, que é uma prova específica também, o vestibular EAD. Então, nós podemos contar aí 16 ou 17 processos diferenciados de ingresso, né? E eu imagino que nessa preocupação de sempre ser lícito, organizado, né, que não haja insegurança jurídica em forma alguma. Então é realmente muito amplo e muito profundo, né, para fazer análise de cada um. E que todos tenham uma regulação, né, claro, sejam entendidos como um processo integrado. E aí, com o tempo, o desafio maior não era o Enem, né? O Enem eu acho que superou seus desafios, mas ainda tem, né? Por exemplo, a dificuldade que o INEP tem de corrigir e lançar com antecedência as notas para que o calendário acadêmico possa começar. Teve lá no início algumas questões de vazamento nas provas, depois dificuldade de impressão das provas, né? Então o Enem apresentou problemas, mas a ideia da prova é genial, né? A ideia é que tem uma prova... São de logística, né? Porque... são todas de ordem de logística. Agora a prova, ela é transdisciplinar, é uma prova que interdisciplinar, é uma prova que tem uma característica muito interessante. Ao mesmo tempo, o SISU, sim, esse apresentou desafios desde o governo Dilma, né, e seguiu pelos outros governos, que são desafios na própria construção do calendário, né? Eu lembro que antes a gente tinha aquela possibilidade do aluno, ele escolhia as duas opções, mas se ele passasse na segunda, ele podia pleitear a primeira ainda. Isso causava para nós o pior tipo de evasão, que é aquela evasão que o aluno matriculou e ainda... ele nem aparece para fazer, entende? E aí na sua segunda opção é noutra universidade, então ele some e fica com a matrícula anterior aqui, já gerando uma evasão direta. Então isso para nós era um problema, né? Eu lembro que a gente debateu, e aí a UFSM acabou sendo referência, né? Por exemplo, o sistema de migração de vagas foi nós que criamos um pouco dessa ordem aqui. E acabamos espalhando essa ordem na negociação junto com o Ministério da Educação.
Então teve uma série de coisas assim que a gente foi pioneiro, né? Por exemplo, a entrevista de heteroidentificação, né? Essa entrevista de heteroidentificação, a gente que bateu o pé em relação a isso. Hoje ela é referência. Até para concurso de juiz substituto no TRF4, a nossa comissão já atuou. Então essas coisas foram interessantes, mas o calendário sempre foi um problema, como foi agora, né? E a gente, agora eu participando mais ativamente da Andifes e do COGRAD como coordenador nacional, eu acabei ajudando a redigir o documento que conseguiu trazer 2 semaninhas para trás, para que a gente ganhasse um pouquinho mais de fôlego, por exemplo, para o processo de disponibilização dos resultados, aí dentro do SISU enquanto sistema, que é diferente do Enem. Mas para que a gente, mesmo assim, vai ser muito apertado. Tem várias universidades reclamando que não estão conseguindo, né, realmente executar e realizar os seus processos de confirmação de vaga. Então isso nos faz lembrar também que a gente acabou deixando o nosso contato com a educação básica muito relegado a projetos como o PIBID ou como residência ou outros, mas esqueceu de uma coisa bem interessante. A nossa forma de ingresso antes, ela tinha um contato direto com a educação básica. Então, contato com a CRE, com a Secretaria de Educação, mas principalmente com as CREs, para a produção, por exemplo, de todo o programa do PEIS antigo, do processo seletivo seriado, e era uma coisa muito bonita desse contato com a educação. Então, aí surgiu essa ideia desse processo híbrido, que pudesse retomar um pouco isso, mas que lá no final de 2026 a gente tivesse a maioria, né, do processo sendo um processo seriado, 40% das vagas, 30% vestibular e 30% SISU. Ou seja, hoje eu consigo entender, e pelo menos em negociação e conversa, a maior parte do país está entendendo dessa forma, que os processos híbridos nos dão mais segurança. Porque a qualquer momento, se falha alguma questão, algum calendário do Ministério da Educação, a gente ainda tem condições de ofertar um processo próprio, né? O que a gente não podia viver é viver naquela instabilidade. E esses processos, eles fazem com que diferentes camadas, com diferentes grupos de pessoas possam ter acesso. Por exemplo, se você falar para os indígenas no Enem, eles não querem. Eu digo, não, nosso processo tem que ser o processo seletivo indígena. O Enem não atende as comunidades indígenas. Então, quando a gente chama as comunidades indígenas para conversar sobre isso, eles dizem, o Enem não nos atende. Então, para você ter um exemplo aqui, né? Então, a gente precisa alcançar o maior número possível. Para alcançar o maior número possível, a gente tem que ter excelência na confirmação de vaga. Aí o nosso sistema de chamadas orais tem isso. Mas mais do que isso também saber chegar de diversas formas para preencher as vagas. Então, um pouco dessa proposta, quando a gente consultou aqui todas as unidades da gestão, para chegar nessa conclusão, um pouco dessa proposta, ela está chegando agora por causa disso, né? A partir dessa consulta de ouvir as nossas comunidades, que tem demonstrado a necessidade de uma nova modificação nos nossos processos de ingresso. Sim, retomando uma fala todo o início, né? Nós queremos que a maioria das pessoas acesse, né? Então, é muito no interesse da instituição em ter essas pessoas aqui. Então, por que não buscá-las? Por que não vislumbrar esses caminhos possíveis, né, de acesso? E isso eu sou suspeita para falar, mas acho que a UFSM sempre fez muito bem, né? Eu mesma sou uma cria do PEIS, então, lá em 1999, fiz o meu ingresso e acredito que na época foi muito produtivo para mim, como menina que estava com 17 anos na época, ter menos até medo de fazer uma prova que me parecia muito grande, muito assombrosa, o vestibular, né? E eu percebo que fazer uma prova seriada, para mim, na época, foi a melhor opção, porque eu me senti mais tranquila em fazer. E eu imagino que hoje, com essa diversidade toda de públicos, né, que chega até nós, fazer isso, essa acolhida, desde o momento da seleção, né, mostrando, não, nós queremos que tu esteja aqui conosco, né? Eu acho que essa fala toda vem nesse sentido, né? E agora a gente já está se encaminhando aí para os nossos 10 minutinhos finais. Eu queria conversar um pouquinho sobre o Textos Introdutórios, que é uma coleção que está sendo planejada junto da Prograde, junto da editora da UFSM, que são materiais que a gente está fazendo uma seleção interna de textos, enfim, que são ministrados em disciplinas pelos professores nossos aqui, né? Para, justamente como diz o nome, introduzir determinados assuntos básicos, para especialmente quem está entrando, né? Fazendo essa, talvez quase uma conversa diplomática com determinadas matérias, para que sejam bem apresentadas aos alunos de uma forma
mais amigável, né? Como é que está sendo esse diálogo? Está sendo muito interessante a forma, né, de gestão aí. Um agradecimento especial ao professor Enéas, que tem uma visão muito inovadora, né? Uma visão também que escuta, que ouve, né? Então ele percorreu aí diversos setores e a gente tem um diálogo muito bom da Pró-Reitoria de Graduação com o editor Igrife e aí realmente parabenizar o professor Enéas por essa visão, né? Então essa visão que é uma visão tanto editorial como uma visão que valoriza a nossa imprensa, uma visão que valoriza uma série de elementos. E um deles também foi essa preocupação. Quando ele veio, a gente ficou, olha, acho que umas 2 horas conversando, né? Porque daí me lembrou daquela coleção Primeiros Passos, me lembrou de outras coleções, né? E o quanto é valioso, né? Uma coleção de textos introdutórios, e esse nome ficou muito adequado. Até a parte gráfica da coleção ficou extremamente adequado, porque ele é um material que pode ser utilizado pelo professor, ele valoriza a produção científica do professor, mas é um material para ser usado, né, com os estudantes de graduação, porque a gente fala muitas vezes em produção científica, né, com o olhar da pós-graduação, mas essa é uma produção literária, mais do que isso, uma produção acadêmica, técnica, que é utilizada na graduação do dia a dia desses estudantes e que é necessário os livros que tenham esse aporte para a formação introdutória, né? Então os textos introdutórios ele relembra assim, coleções especiais como a coleção Primeiros Passos, feita pela coleção da editora Brasiliense, né? Teve o apoio da UNB. Então eu acho que nós temos muito a ganhar, vai ser uma coleção de extremo sucesso, né? Então eu me empolguei muito com a ideia do professor Enéas, né? Então ficamos conversando largamente e conseguimos fazer esse desafio de lançar, né, já no ano de 2022. Também agradecer muito a ele, né, essa ideia de envolver também outros setores na Feira do Livro, né? Então isso para nós foi muito importante e a gente reconhecer assim o trabalho que existe em diversos setores da universidade. Nós somos muito grandes, né? E muita gente com potencial, né, que possa ser utilizado e trabalhar em conjunto. Então eu vejo com bons olhos e realmente foi uma notícia muito alvissareira, uma notícia que me deixou muito feliz, essa possibilidade da coleção dos textos introdutórios. Eu penso muito na questão de autoria dos nossos docentes, né? Quantos têm um material que utilizam há anos e já falamos aqui em outras entrevistas a importância dos grupos de pesquisa na manutenção e na atualização desses materiais, que muitas vezes são referência para outros grupos de pesquisa no Brasil inteiro. E existe essa troca acadêmica em que a universidade tem né, o FSM tem uma certa preponderância. E por que não transformar isso, então, assim como a exemplo de outras instituições, até estrangeiras, que têm as suas linhas próprias, né? E isso foi muito bem recebido. A gente teve até um número de propostas de envios maior do que a gente esperava. E, num primeiro momento, foi justamente para facilitar a vida de quem quisesse apresentar um material em poucas páginas, né? Agora eu não me recordo do edital exatamente, mas como se fossem 2, 3 páginas, dizendo qual que é a proposta, qual que é a intencionalidade desse material. E aí tivemos vários envios e todos muito engajados e muito apropriados. Então, isso eleva a qualidade, né? Então, vamos vendo aí como é que vão ser esses desdobramentos. A gente até está com uma certa dificuldade em fazer uma seleção no intuito de quais seriam os primeiros a serem lançados, né? Mas eu acredito que tenha tudo para dar certo e para alcançar até outros patamares para além dos nossos espaços aqui, né? Eu creio que sim, tem tudo para se transformar numa coleção referência. Uhum. Né? E esses textos são muito importantes, né, para a utilização nas disciplinas, não só do início de curso, mas disciplinas de cursos de graduação como um todo, como uma referência, como possibilidade de você atualizar materiais e dar também um sopro de renovação e de inovação nos docentes, né? Quando eles olham, eu vou mexer no meu material, vou atualizar esse meu material, vou construir algo que possa contribuir com outras instituições de ensino superior. Então é um trabalho belíssimo, né? Essa parceria aí, Prograde e editora, né? que siga longe para que a gente possa... Essa foi uma ideia realmente que promete aí para 2023 a publicação dos primeiros volumes, né? Professor, os minutos são seus aí, se quiser deixar alguma mensagem, algum convite, enfim, fica à vontade. Alguma coisa que talvez eu não tenha perguntado e que tu acha que é relevante contar, o espaço é seu. Agradecer muito o convite de vocês, são poucas oportunidades que a gente tem de falar um pouco sobre trajetória, né? Porque
que a gente quando a gente fala, né, e ainda brilha o olhar, ainda tem empolgação em contar um pouco da história, porque a gente escolheu a profissão certa, né? A nossa profissão, ela não pode ter, tem que ter essa felicidade, né? Essa possibilidade de você sempre almejar algo diferenciado, né? Sempre almejar uma coisa que possa trazer bem às outras pessoas, né? Então, quando a gente se sente assim, quando fala daquilo que faz, né, é realmente muito bom. Então, eu tive ter a oportunidade de rever um pouco a minha trajetória e de ver o quanto a UFSM contribuiu, enquanto todas as pessoas que circulam e passam por mim contribuem para o futuro da educação do país e contribuem também para a minha formação como pessoa, né? Porque a gente sempre se reinventa e tenta ser melhor, né? Acaba aprendendo com os próprios erros, acaba revisitando algumas coisas e crescendo juntos. Eu achei interessante quando a gente pode fazer esse ligar dos pontos, né? Pesquisar na memória, rememorar também é viver, né? Fazer essa pesquisa de pontos altos que permitiram que se chegasse onde está hoje, né? E ver que, enfim, valeu a pena às vezes até alguns momentos de tensão, de estresse, de discussões, mas que culminaram em coisas que estão reverberando, né? Reverberando não só dentro da nossa universidade, mas aí em várias atuações nacionais também, né? Acaba tendo essa troca. Então, gostaríamos muito de agradecer a tua presença. Seja sempre muito bem-vindo. Conte com a editora, sempre para o que precisar. E é isso. Muito obrigada. E aos nossos ouvintes aí que nos escutam em casa, lembrando que estamos com a pré-venda do livro Artografia no nosso site, com frete grátis até o dia 16 de janeiro. E confira, né, nas nossas redes as novidades aí para 2023. Temos ainda a sequência da nossa agenda, promoções na livraria. Fique de olho, nos acompanhe. Um grande abraço e até semana que vem. Ineditados. Conversas para além do livro. Um programa da editora UFSM.